Vai fazer um artesanato agora, que por sinal me encantou. Gente, tô aqui pensando, às vezes você pensa assim, vou jogar no lixo, não serve pra nada. Mas você transforma, você ganha até dinheiro. E agora, nessa época de festa junina, então? Nossa, você não faz ideia o que tá vendendo. Quem te ensina a pintar essas garrafas é a artesã Daniela Rocha. Seja bem-vinda. Obrigada por estar aqui com a gente. Parabéns pelo trabalho. E não só as garrafas, né? Ela faz aqui, olha, também o porta-copo, as caixinhas. Na verdade, no mesmo estilo de pintura. Isso, eu faço com a mesma estampa. Fazia sempre mais as garrafas, aí comecei a receber pedidos das estampas em madeira e comecei a fazer. Olha que legal. Mas as garrafas é o carro-chefe, é muito legal. Muito joia. E vira uma marca da artista, né, gente? Sim. Ela tem lá a marca dela, que é essa estampa. Aí você fala, eu quero ter a minha marca. Sim, o que a Dani vai te ensinar é o jeito de pintar. Agora, o legal é você descobrir na sua própria personalidade qual é a estampa que você pode fazer e que você possa aplicar em várias situações. Garrafas com pintura orgânica ficam lindas, só com folhagem. Também, é verdade. Super chique. Eu vou ensinar a fazer desde a base até o fechamento. E aí, no meio disso, a estampa você pode escolher. Então, até infantil, para quem quiser fazer, só bolinha, só estrelinhas, tá bom? Posso começar? Pode. Bom, o que eu queria explicar primeiro? Para a garrafa poder receber a tinta, a gente precisa fazer um preparo antes, que é com o primer. Então, esse primer, ele vai preparar a garrafa, eu deixo secar por 24 horas. Eu prefiro, não gosto de secar com secador. Então, ele fica assim meio feiozinho mesmo, não tem problema, porque é só para criar uma película, tá bom? A partir daqui, tudo sequinho, eu venho para a pintura da garrafa em si. E aí, eu só queria mostrar um detalhe, que às vezes tem muita gente que erra nisso. A pintura da garrafa, ela precisa ser uma pintura bem lisinha. Então, assim, aperte bem o pincel. Porque às vezes a pessoa fala, mas eu vou apertar e aí vai ficar muito transparente. Não, é preferível você passar várias demãos do que você deixar a pintura grossa. Por exemplo, nesse caso aqui, eu já passei uma demão, aqui eu já passei duas. Então, o que eu queria mostrar? São 3 demãos mesmo para cobrir. Ela é trabalhosa. É uma garrafa que dá um pouquinho mais de dedicação, tem que ter um pouquinho mais de dedicação, mas vale a pena. Então aí a gente faz esse tipo de fundo, bem coberto antes de começar a trabalhar. Tá. Feito isso, o que a gente faz? A garrafa já pronta, eu uso um lápis de escrever normal, de lápis branco da caixa de lápis de cor, que ninguém usa, a gente usa para fazer isso, tá? Então, qual é a dica? Depois de desenhado, em garrafas com fundo escuro, a gente passa um fundo branco, porque a partir daqui, ele vem com qualquer cor. Se for uma garrafa amarelinha com fundo claro, a gente já pode ir direto para a cor. Tá. Mas em casos de garrafa escura, fundo branco. Para quem não sabe desenhar, o que eu indico? Eu até deixei com a produção os moldes. Então, eu deixei uma folha de molde como essa, a pessoa recorta, imprime num papel um pouquinho mais grosso e ela vai montando o desenho dela. Tá. Então, ela consegue colocar em frente a garrafa e fazer o desenho em volta. Então, esse moldezinho vai facilitar para quem tem dificuldade de desenhar. Perfeito. Então, isso é muito legal. Então, eu uso esse molde. A partir daí, quando a gente está já com esse fundo aqui, o que a gente faz? Nós vamos cobrir com um pincel redondo. Qual é o pincel redondo? É esse dessa pontinha aqui, ó. Bem pontinha mesmo. Então, nós vamos cobrir a folha. O que eu indico? Já ir treinando a pincelada. O branquinho que você passou foi primer também? Não, o branquinho é tinta acrílica normal. Tá. É uma tinta acrílica normal. É só para fazer um fundo, porque, por exemplo, se eu venho com esse verde claro, nesse fundo mais escuro, ele já fecha na hora. Tá. Então, a cor não fica bacana. Então, a gente vai cobrir, vão 3 demãos também. Muita calma entre as demãos, tá? Eu sempre digo que é melhor fazer uma quantidade de garrafa, enquanto uma vai secando, você vai fazendo outra. E se Ô, Dani, essa pintura também é conhecida como Balmer?
Não. Não, porque ela lembra um pouco. Lembra, mas eles têm mais, o balme tem mais nuances. É bem característico mesmo, existe toda uma cartilha. Ela me lembra, sabe? Eu não sei se é a puxada do pincel. É bem parecido agora. O gestual dela, né? Isso. Mas não, o balme ele tem umas características mais fixas mesmo. Eu gosto de fazer coisa mais livre, mas é maravilhoso. Eu gosto também. Ai, é fantástico. Bom, agora, para dar uma luz, o que acontece? Nós pintamos o fundo, aqui tem 3 demãos. Eu quero ensinar agora a gente fazer... Eu posso pegar aqui, Cláudia, para mostrar? Essa é o resultado final. Eu vou ensinar a dar essas luzes, sabe? Dar uma nuancezinha diferente. Vamos lá. Então, a gente pega o pincel, umedece, pétala por pétala. Aí eu pego um cantinho do branco e venho nela úmida, olha, para fazer esse efeito. Então, é um efeito que a gente faz úmido em cima do úmido. Certo? Então, esse é o efeito. Feito isso em tudo, a gente contorna com a caneta, que é para finalizar. É com a caneta mesmo? Com a caneta. Tá. Eu uso uma caneta de tinta permanente. Ah, que legal. Certo? A única coisa que eu falo é testar se ela dá para passar antes ou depois do verniz. Eu prefiro envernizar tudo e finalizar com a caneta. Depois de tudo sequinho? Depois de tudo sequinho. Olha, a Daniela Rocha, ela tá no Quintal das Cores, tanto no Insta quanto no Face. O WhatsApp dela é o 11 97295 3400. Quando você entrar lá, você vai ver um monte de coisa boa e com certeza a chance de fazer curso com ela, né? Sim. Então vai lá, O Quintal das Cores, 11 97295 3400. Parabéns, muito obrigada. Muito lindo o seu trabalho.